Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Boa tarde, irmãos. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Salmo 122. Nós vamos meditar neste salmo, esperando que o Espírito Santo ministre graça no nosso coração. Salmo 122. Vamos ler juntos? Versos de 1 a 9, vamos lá? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentre os teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre o tema alegria de ser e alegria de ir à casa de Deus. Esse salmo é um salmo que está dentro daqueles 15 salmos que são chamados salmos de peregrinação, cânticos de romagem. Obrigatoriamente, segundo o calendário de festas judaicas, todo judeu deveria peregrinar para Jerusalém 3 vezes ao ano. Festa da Páscoa, festa de Pentecoste e a festa dos tabernáculos. E esse pequeno inário que começa no Salmo 120, termina no Salmo 134, eles eram os salmos que eram cantados pelos peregrinos em direção a Jerusalém. O Salmo 120, a pessoa está saindo para a peregrinação. O Salmo 121, ele está clamando por Deus proteção na peregrinação. E o Salmo 122 é quando ele chega em Jerusalém. Chega em Jerusalém. E é muito interessante, porque o tema deste salmo é alegria. Alegria de ter saído, alegria de ter sido protegido, mas alegria de estar em Jerusalém, onde ficava o templo. E, meus amados irmãos, ser cristão é sinônimo de alegria. Santo Agostinho, ele diz que o cristão, abre aspas, deve ser uma aleluia da cabeça aos pés. Lutero também diz que o cristão deve ser uma doxologia viva. Se você é cristão, e se você é uma pessoa que vive infeliz, tem alguma coisa errada com você. Um cristão triste é como encontrar um demônio humilde. É uma contradição. A alegria, ela é fruto do Espírito Santo. A alegria é a consequência da salvação, porque o Evangelho é o Evangelho das boas novas de grande alegria. Billy Sunday, o evangelista, ele diz: se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo. É igual o motor, está vazando. Porque o crente
ele é movido pela alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é algo que aconteceu na minha conversão. Quando eu fui convertido pelo Espírito Santo, essa alegria foi tão grande que ela inundou os céus, e os anjos ali se alegraram por um pecador que se arrependeu na terra. O judeu, quando chegava em Jerusalém, no templo, ele expressa, e Davi coloca aqui no versículo 1. Vamos ler juntos? Versículo 1, ele diz o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui dá duas ideias interessantes. Alegrei-me quando me convidaram. Nós vamos para a casa do Senhor. É muito interessante isso, porque hoje é domingo, dia do Senhor. E nós estamos reunidos aqui nesse culto. Já é o terceiro que eu estou. Mas pastor, o senhor ganha para isso, né? Irmãos, não há dinheiro que compre alegria. Você trabalha a semana toda, luta a semana toda, tem as suas lutas, mas quando chega no domingo, você tem que ter a alegria de dizer, hoje eu vou para a casa do Senhor. Hoje eu vou adorar o Senhor. Hoje eu vou encontrar com os meus irmãos. Hoje Deus vai falar comigo. Hoje eu tenho muita coisa para dizer para Deus, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Mas o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas no versículo 2 ele diz, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. E eu estou alegre quando me convidaram, eu estou alegre porque cheguei. Os meus pés estão às portas de Jerusalém, eu consegui chegar. Irmãos, a alegria da expectativa se transformou na alegria da realização. Esse salmo, ele pode ser entoado pela igreja do Antigo Testamento, e ele pode ser entoado pela igreja de Cristo no Novo Testamento. A alegria da igreja do Antigo Testamento estava resumida ao povo judeu, a nação de Israel. Mas a alegria da igreja do Novo Testamento é que nós, como igreja, somos pessoas de todas as tribos, todas as raças e todas as nações. Se você imaginar hoje, domingo, dia 14 de abril, quantos cultos já foram celebrados no mundo, na China, na Coreia, nos Estados Unidos, na Índia, aqui no Brasil, quantos cultos, quantas mensagens, quantos hinos, quantas orações. Então nós somos essa igreja. Mas eu queria meditar com vocês, à luz do texto, por que nós devemos ficar alegres, ou ser alegres, de ser a igreja de Deus e de poder participar da igreja de Deus. A primeira razão que eu encontro está no versículo 3, veja aí, veja o que Davi vai declarar. Vamos ler juntos? Jerusalém, que estás construída como cidade, o quê? Compacta. É tão interessante que a ideia que Davi está colocando aqui, e quem já estudou a geografia, já foi lá e viu, a cidade de Jerusalém, ela é edificada sobre uma cadeia de montanhas. Por isso que no Salmo 125, o salmista diz, os que confiam no Senhor são como o monte o quê? Sião. Não se abala, firme o quê? Para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre.
Aí eu queria que você, por favor, fosse lá para o Novo Testamento. Eu queria ler um texto com você que está lá em Efésios. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Vai nos ensinar algo precioso sobre a igreja de Cristo. Porque se no capítulo 2, a primeira parte, de 1 a 10, fala da nossa salvação individual, o capítulo 2, dos versos 11 até o verso 22, fala da construção da igreja. E essa igreja agora, ela não tem mais divisão entre judeus e gentios, porque todas as paredes que eram simbolizadas lá no templo de Jerusalém foram derrubadas por Cristo. Nós somos um só povo agora. Nós somos o Israel de Deus. E veja, por favor, vamos ler juntos Efésios 2, de 19 a 22. O que diz aí? Ele diz o quê? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Veja que a igreja de Cristo, esta igreja que existia também no Antigo Testamento, ela está firmada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular, e em cima do ensinamento dos apóstolos e dos profetas, de tal maneira que essa igreja, que eu e você, nós fazemos parte, é uma igreja inabalável. Jesus Cristo diz, né, sobre esta pedra edificarei o que? A minha igreja. Ele é a pedra da igreja, ele é a base da igreja, ele é o sustentáculo da igreja, e ele é aquele que edifica, que constrói. E ele diz: a minha igreja. A minha igreja. Então, se existe alguma coisa sólida, alguma coisa que vai permanecer para a supra-história, para a eternidade, é a igreja. Então Davi, quando ele usa essa expressão no Salmo, Jerusalém que está edificada, construída como cidade compacta, nós podemos dizer que ele está falando sobre a cidade de Deus, mas principalmente a Jerusalém celestial, a igreja completa de Cristo, que reúne judeus e gentios de todas as tribos e nações. Presta atenção, irmãos. Todo mundo está piorando, todo mundo vai piorar. Só uma coisa está melhorando: a igreja de Cristo, o povo de Deus. Deus trabalha santificando, purificando, transformando a sua igreja. Às vezes a gente entra em desespero quando a gente começa a olhar para os defeitos da igreja, mas Cristo está caminhando aqui dentro da igreja, a igreja é dele. E ele sabe quem é joio, sabe quem é trigo, e ele diz que vai crescer juntos mesmo. Mas um dia ele vai apresentar ao Pai essa igreja perfeita, santa e gloriosa. Então, Davi vai nos dar uma aula dizendo: olha, vocês como igreja, vocês que vêm à igreja, devem estar alegres, porque vocês estão edificados sobre um fundamento inabalável. Somos compactos porque a igreja, ela é unida pelo Espírito Santo. Estamos ligados uns aos outros como corpo. Não sei se isso anima você, mas a mim, eu fico animado. Segunda lição
Por que nós devemos ser alegres como igreja e ficar alegres? Veja no versículo 4. Primeiro, porque nós somos uma igreja construída e edificada sobre algo inabalável, que é Jesus Cristo. Segunda razão, versículo 4, vamos lá? O que diz? Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Eu acho isso aqui lindo demais, porque a igreja é lugar de adoração. E ele vai usar a expressão para onde sobem as tribos, ele fala as tribos do Senhor. Ele não fala as tribos de Davi, ele não fala as tribos de Jacó. Porque a ideia que ele coloca aqui, e aqui ele já está dando uma abrangência nos Salmos, é que a igreja ela não ficará restrita somente às tribos, do ponto de vista consanguíneo de Israel, mas as tribos são do Senhor. E quando você vai lá para Apocalipse, capítulo 5, quando há aquela doxologia, aquele cântico, diz que está lá gente de toda tribo, língua, que foram pessoas que foram compradas pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, não tem coisa melhor do que vir para a igreja e cantar como nós cantamos aqui. Um dia canta feio, um dia canta arrastado, um dia canta alegre, mas não há privilégio maior de você poder chegar na igreja e estar diante do Deus vivo e verdadeiro, entoando louvor, adoração. É tão bonito isso. A igreja é o único empreendimento da história que está caminhando para o apogeu. Presta atenção nisso. Nós estamos caminhando para um dia sermos uma igreja perfeita. E prestaremos a Deus um louvor o quê? Perfeito. Por isso que o salmista no Salmo 115, ele diz, né, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à sepultura, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Veja lá no Salmo 100, por favor, no Salmo 100. Esse salmo é de uma preciosidade muito grande, porque ele é um convite de celebração, um hino de ingresso ao templo, e é um convite de celebrar e com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir, ou seja, adorai ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Por quê? Porque eu sei, você tem que saber, que o Senhor é Deus, e foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então é um privilégio, uma alegria contagiante saber que nós somos adoradores por excelência e que Deus está nos transformando em adoradores perfeitos. Um dia nós o adoraremos, porque nós o veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Mas terceiro lugar, a igreja, ela é sólida, ela é inabalável. Por isso nós devemos ficar alegres, porque tudo passa, mas a igreja de Deus permanece para sempre. Ela está firmada na rocha, que é Cristo. Segundo, é lugar de adoração. É a família de Deus reunida, comprada, santificada, e um dia glorificada, para adorar o Senhor para sempre, para viver com o Senhor para sempre. Mas em terceiro lugar, eu queria que você lesse o outro versículo que está aí. Versículo 5. O que diz aí?
Vamos ler? Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. É muito interessante, porque a palavra justiça, mishpat no hebraico, significa julgamento, decisão legal, proferida por Deus para ser seguida pelo povo. Presta atenção que a ideia que Davi está colocando aqui é que é da igreja, é a partir do ministério da igreja que os mandamentos do Senhor são ensinados, que a palavra de Deus é pregada. É na igreja, e foi para a igreja, que Deus de uma vez por todas entregou a fé aos santos. Então pense nisso. É da igreja, e é através da igreja, do testemunho da igreja, que Deus fala ao mundo. É através da igreja e da palavra na igreja que Deus, o supremo pastor, apacenta a sua ovelha e faz essa igreja crescer através da pregação do evangelho. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. É da igreja que nós conhecemos a justiça de Deus, que se revela através do evangelho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É através da pregação do evangelho que a justiça de Deus é revelada. É através da pregação da igreja que a nossa justiça própria é anulada. É anulada. É um privilégio muito grande a gente vir à casa de Deus, abrir a palavra de Deus e ouvir Deus falando através da sua palavra. Isso deve ser motivo de grande o quê? Alegria para nós. Eu vou lá na igreja hoje, Deus vai falar comigo. Fala no momento da adoração, fala no momento do louvor, mas fala principalmente quando a gente pega a palavra e tenta compreender o sentido do texto e aplica para a nossa vida. Deus, Ele nos exorta, nos encoraja, nos repreende através da palavra. Deus fala conosco. Através do ensino e da pregação da palavra, o povo de Deus é orientado, instruído, exortado e consolado. Amém? Então é muito bom vir para a igreja. É muito bom ser igreja de Deus. Mas em quarto lugar, a partir do versículo 6, Davi vai nos trazer um conceito que depois é firmado pelos profetas. Ele diz assim: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade dos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o quê? O teu bem. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56, versículo 7. Diz assim, Isaías 56, versículo 7, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos do meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para quem? Para todos os povos. Então Deus, Ele chama a igreja de casa de oração. Mas casa de oração não somente para os judeus, mas para todos os povos. Existem aqui pelo menos 3 ideias nesse versículo que são fantásticas. Primeiro,
É Deus quem diz que a sua igreja será chamada casa de oração. E Jesus confirma isso lá em João capítulo 2, quando ele expulsa os cambistas e vira as mesas dentro do templo. E ele diz: a minha casa não é casa de negócio, a minha casa é casa de oração. Também, irmãos, há uma relação espiritual entre oração e alegria. A Bíblia coloca isso. Uma igreja que ora, um crente que ora, ele é mais feliz. Quando você pega um crente enfesado, é porque ele não ora. Os gramados não ora. Porque a oração é o oxigênio da vida cristã. E há uma relação muito forte entre a alegria. Geralmente quem ora é porque está carente, reconhece a sua fraqueza. Quem ora é porque tem motivo para agradecer. Quem ora é porque tem admiração pelo Deus que Ele tem. Quando a gente ora, a oração mexe com as nossas emoções, transforma a nossa tristeza em alegria, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Mas eu acho bonito, porque ele vai dizer: casa de oração para todos os povos. A igreja sai de Jerusalém e agora a igreja alcança todas as nações. Então nós estamos reunidos como povo de Deus aqui, nós formamos aqui uma casa de oração, um edifício santo. Nós somos aqui a família de Deus reunida. E estamos aqui para orar. Orar pelo quê? Davi vai colocar aí. Primeiro, orar pela paz de Jerusalém. E ele está falando da paz externa. Depois, orar pela paz interna. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Eu acho isso fantástico. Nós temos que orar pela igreja, para que a igreja tenha paz. Nós temos que orar pela paz externa, pela paz interna. Mas veja, ele vai dizer aqui: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço que haja paz em ti. Porque eu amo meus irmãos, porque eu amo a minha igreja, porque eu amo o Senhor, eu quero paz. Algumas pessoas ficam perguntando: pastor, essa briga que está tendo aí em Israel, o senhor está do lado de quem? Eu estou do lado dos meus irmãos do Antigo Testamento. Veja lá, Romanos, abra sua Bíblia, por favor. Paulo vai tratar desse assunto, Romanos 9, 10 e 11. E Paulo vai dizer, em Romanos 9, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Ele diz assim: eu tenho grande tristeza e cessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Paulo está dizendo: eu queria que eles se convertessem a Cristo, que eles conhecessem a Cristo. Agora veja o que ele vai dizer, versos 4 e 5, vamos ler juntos? O que diz? São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende quem? O Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito, para todos sempre, o quê? Amém. Está incrédulo, está rejeitando a Cristo, mas são meus irmãos.
Paulo abre o coração e ele vai, meus amados irmãos, mostrar que Israel não pode alegar falta de oportunidade que Deus lhe deu. Ele vai ficar triste porque o povo de Israel tem zelo religioso, sem entendimento, no capítulo 10, que ao invés de aceitar a justiça de Cristo, eles querem colocar a justiça própria. Mas lá no capítulo 11, ele, a partir do versículo 11, ele diz que a rejeição de Israel não é final. Não é final. E ele vai dizer que se Deus endureceu o coração de Israel para que nós, gentios, fôssemos enxertados, Deus poderá produzir novamente uma grande conversão entre o povo judeu, reconhecendo eles que Jesus Cristo é o Messias, o prometido. Por isso que Paulo diz: eu sou apóstolo aos judeus e sou apóstolo também aos gentios. E ele queria que os judeus se convertessem a Cristo. Por isso que Davi, aqui nesse salmo, ele nos convida a orar pela paz de Jerusalém. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o quê? O teu bem. Nós temos que buscar o bem da igreja, o bem do evangelho. Deus se alegra quando nós, no nosso coração, queremos o melhor para a igreja de Deus, para o povo de Deus. Quando somos movidos por amor aos meus irmãos e amigos, eu peço: haja paz em ti. Eu não sei, mas ontem teve aquele ataque contra Jerusalém, partindo do Irã. E ali você vê, meus amados irmãos, a mão protetora de Deus. Porque os mísseis, os drones, não chegaram nem no espaço aéreo de Israel, foram derrubados. Nós temos que orar pela paz de Jerusalém, como diz o texto bíblico. Orar para que eles, assim como os outros, palestinos, árabes e judeus, se convertam a Jesus Cristo e passem a fazer parte dessa grande igreja que reúne gente de toda tribo, língua e nação. E com certeza, quando chegarmos lá no céu, para onde sobem as tribos do Senhor, lá nós vamos ter esse encantamento de ver Jesus Cristo como centro, como foi cantado aqui, e sendo adorado por pessoas de todas as etnias que existem na terra. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus enche o seu coração de alegria. Eu queria que você abrisse Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vamos ficar de pé e vamos ler esse texto. Hebreus capítulo 10. Vamos ler juntos? O que diz? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, não de todos, mas alguns, que diz assim: eu sou de Cristo e eu não preciso de igreja. Quem disse que você não precisa de igreja? Toda ovelha precisa de pastor e da companhia do rebanho.
A igreja é uma família, não é um orfanato. A gente vem aqui porque agora nós somos concidadãos dos céus. Nós temos cidadania celestial. E nós somos da família de Deus. E uma notícia que você vai gostar. E esses irmãos que são chatos aqui vão viver para sempre com você. No céu. Claro que vai passar pela glorificação. Vai melhorar. Mas você está achando ruim só porque vem aqui, encontra... Não são todos, uns chatinhos, tem uns, poucos. Você imagine a eternidade toda na presença de Deus. E se existe alguma coisa que nós iremos fazer no céu, é cultuar a Deus. Amém?